Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui estou eu para vos contar mais uma história criminal real. Hoje eu trago-vos o caso da obsessão de Pedro Bravo, um triângulo amoroso que não acabou da melhor forma. Aliás, nenhum triângulo amoroso acaba bem. Pelo menos eu acho. Mas antes de irmos para o caso, eu quero pedir-vos para vocês deixarem já o vosso like, porque isso ajuda muito na divulgação e ajuda também o YouTube a perceber que vocês gostam dos vídeos. Consequentemente, ele entrega os vídeos a mais pessoas e isso ajuda-me a crescer. Portanto, deixem o vosso like, eu agradeço todo o vosso apoio. E agora, sem mais demoras, vamos então para o caso da obsessão de Pedro Bravo. Christian Aguilar tinha 18 anos e vivia em Gainesville, onde estava a estudar Engenharia Bioquímica na Florida University. Ele era descrito como um rapaz engraçado, com bastante carisma, mas era também muito introvertido e por causa da sua timidez, ele demorava muito tempo a conseguir falar abertamente com as pessoas. Recentemente, ele tinha começado a namorar com uma rapariga chamada Erica Freeman. A Erica estudava na Santa Fe University, que ficava bastante próxima da universidade onde o Christian também estudava, e os dois tinham-se começado a aproximar, estavam super apaixonados e tentavam passar o máximo de tempo possível juntos. No dia 20 de setembro de 2012, depois das aulas, a Erica terá mandado uma mensagem ao Christian a perguntar se ele se queria encontrar com ela. Normalmente, o Christian respondia logo às mensagens, era bastante rápido. No entanto, ele não estava a responder àquela mensagem e a Erica pensou então que talvez ele estivesse ocupado e resolveu ir para casa, sozinha. Só que o tempo foi passando e o Christian continuava a não dar sinal de vida. Não respondia às mensagens, não atendia às chamadas e a Erica começou a pensar que algo de muito grave podia ter acontecido. Ela decidiu perguntar ao colega de quarto do Christian se ele sabia de alguma coisa, mas ele também não sabia de nada. Pelas 4 da manhã, o Christian ainda não tinha voltado para o apartamento e continuava sem dar notícias. A Erica decidiu então ligar para a última pessoa que ela sabia que tinha estado com o Christian. No dia anterior, ele tinha ido com Pedro Bravo, um amigo da infância, até ao shopping e ao ligar ao Pedro, ele disse que sim, que tinham estado juntos, mas depois cada um tinha seguido o seu caminho e não sabia de mais nada. Desesperada, a Erica decide então ligar para o pai do Christian. Ele também não sabia de absolutamente nada e então ele e a mulher decidem viajar para Gainesville, onde reportam o desaparecimento do filho. O Christian, o Pedro e a Erica eram amigos desde infância. O Pedro e a Erica tinham namorado antes da Erica começar a namorar com o Christian, mas a relação não tinha resultado e eles tinham terminado tudo antes da Erica ir para a universidade. O Pedro nunca aceitou bem o fim da relação e decidiu que iria reconquistar a Erica. Ele mudou-se para Gainesville, onde começou a estudar na mesma universidade onde a Erica também estudava, porque ele estava decidido a conseguir tê-la de volta. Por esta altura, a Erica e o Christian já namoravam, mas eles decidiram não contar nada ao Pedro porque tinham medo que isso o afetasse e ele tinha falado várias vezes em acabar com a sua vida e então eles decidiram esperar pelo momento certo. Como se houvesse um momento certo, estão a ver? Nunca iria existir um momento certo. Quando interrogado pela polícia, o Pedro diz que os dois tinham ido a uma loja de música comprar um CD e ao McDonald's comprar comida. A certa altura, os dois terão começado a discutir e o Pedro diz que deixou o Christian sozinho e foi embora. Ele diz também que depois se começou a sentir mal por ter deixado o amigo sozinho, tentou ligar-lhe, mas ele já não atendeu. A polícia queria saber exatamente o sítio onde o Christian tinha ficado, mas como o Pedro era novo na cidade, ele ainda não sabia bem os nomes das ruas e então ele tenta descrever o melhor que consegue o sítio onde tinha deixado o Christian. A área que o Pedro descreve era bastante conhecida pela prática de crimes violentos e tráfico e o maior medo da polícia era que alguma coisa de grave tivesse acontecido
A polícia começa por verificar as imagens de videovigilância do Best Buy, a loja de música onde os dois tinham ido, e confirma-se que sim, pelas 3 da tarde os dois tinham estado naquele local. No entanto, quando a polícia verifica as imagens de videovigilância do local onde o Pedro disse ter deixado o Christian, ele não aparecia em nenhuma das imagens. E para complicar ainda mais as coisas, a polícia consegue imagens de videovigilância de uma área de serviço onde se vê o Pedro a lavar o seu carro. Ele tinha dito à polícia que depois de deixar o Christian tinha ido direto para casa, mas claramente isso não tinha acontecido. Quando a polícia o confronta com esta descoberta, ele diz que o Christian e a Erika tinham uma relação secreta, que pensavam que ele não sabia de nada, mas estavam enganados porque ele sabia de absolutamente tudo. Ele diz que confrontou o Christian com tudo isto, começaram a lutar dentro do carro e a certa altura o Christian começou a sangrar do nariz e ele terá deixado então o Christian inconsciente na berma da estrada e foi lavar o seu carro. A 24 de setembro, o Pedro acaba por ser detido por não ter prestado auxílio ao Christian e isso acaba por dar à polícia mais tempo para verificarem se tudo isto que o Pedro dizia era verdade ou não, porque digamos que a história que ele contava não fazia muito sentido. A polícia conseguiu, entretanto, um mandato para revistarem o apartamento dele e lá eles encontram um recibo que terá sido emitido antes do desaparecimento do Christian. O Pedro terá comprado fita cola, comprimidos para dormir e uma pá. No apartamento, a polícia encontra também a mochila do Christian. Apesar de não ter sido encontrado o corpo, o Pedro é preso acusado do homicídio do Christian. 3 semanas depois, são encontrados restos humanos queimados numa área florestal a cerca de 60 km. São usadas marcas dentárias para identificar o corpo e confirma-se que era o Christian. A autópsia revela que ele terá sido drogado, estrangulado e os seus pulsos e tornozelos terão sido atados com fita cola. Não existiam quaisquer dúvidas de que o Pedro teria assassinado o Christian, mas a grande pergunta era: porquê? Quando o Pedro e a Erika começaram a namorar, tudo parecia correr bem, mas com o tempo a Erika começou a sentir-se infeliz na relação e queria terminar tudo. Só que o Pedro disse-lhe que se ela o deixasse, as coisas nunca mais seriam as mesmas e, com medo, a Erika aceitou continuar na relação. Só que, entretanto, eles iriam para diferentes universidades e a Erika sentiu que não fazia qualquer sentido continuarem juntos e, mais uma vez, queria terminar a relação. O Pedro não tinha qualquer hipótese e teve de concordar e os dois decidiram então terminar tudo entre eles. Depois de entrar para a universidade, a Erika e o Christian começaram a aproximar-se e rapidamente se formou um romance entre eles. Mas as coisas com o Pedro não tinham ficado por aqui. Ele tinha desenvolvido uma enorme obsessão pela Erika, estava decidido em reconquistá-la, nunca aceitou o fim da relação e quando ele descobriu que ela se estaria a aproximar do Christian, ele começou a criar um plano para remover o Christian da vida da Erika. Inicialmente era suposto o Pedro ir para a Florida International University, que ficava a centenas de quilómetros de distância, mas ele terá decidido que iria para a mesma universidade onde a Erika estudava para estar mais próximo dela. O Pedro perguntou-lhe imensas vezes se ela e o Christian namoravam, mas ela respondia sempre que eram apenas amigos. No entanto, o Pedro já sabia de tudo e estava completamente consumido pela raiva. Durante as buscas ao seu apartamento, a polícia encontra um caderno onde o Pedro escreveu pensamentos obsessivos, sentimentos que não controlava, desenhos, poemas, frases, músicas, cartas de amor para a Erika e várias ameaças ao Christian. A 20 de setembro, o Pedro terá perguntado ao Christian se ele queria ir com ele ao shopping, porque ele estava a precisar de desabafar e precisava também de conselhos de amigo, e então iriam dar uma volta para conviverem um pouco. O Christian estava bastante hesitante se deveria ir ou não, tinha medo que, na verdade, o Pedro o quisesse confrontar sobre a sua relação com a Erika, mas como iria ser num local público, com certeza não iria acontecer nada e então ele resolveu ir. Combinaram encontrar-se no parque de estacionamento do Walmart e assim que o Christian entrou no carro, o Pedro ofereceu-lhe uma bebida energética onde terá colocado comprimidos para dormir. Depois de ter a certeza que o Christian estava adormecido, o Pedro começa a estrangulá-lo com o cinto do carro.
O telemóvel do Pedro mostrou que ele esteve naquele parque de estacionamento durante 2 horas naquela tarde e depois o telemóvel dele terá sido colocado em modo de avião e ele terá ido até a uma zona pantanosa onde tentou queimar o corpo do Christian. Na volta para casa ele terá ido ao McDonald's comprar comida e depois terá ido então até àquela área de serviço onde lavou o seu carro para tentar apagar todos os vestígios. Em agosto de 2014, 2 anos depois do corpo do Christian ter sido encontrado, o Pedro começou a ser julgado. Ele disse sempre ser inocente, no entanto, um colega de cela disse que ele lhe tinha confessado que tinha demorado apenas 13 minutos a matar o Christian. O Pedro diz ainda que a fita cola era para tapar um buraco que estava na janela do seu carro e a pá era para ele fazer uma cova para si próprio. Ele diz ainda que depois da discussão com o Christian, ele terá bebido uma mistura de analgésicos e pesticidas, mas terá começado a vomitar e sentiu que aquilo era um sinal de Deus, dizendo que não tinha chegado a hora dele partir. Mas já não existiam quaisquer dúvidas de que o Pedro seria culpado. Existia ADN, imagens de videovigilância, o caderno encontrado no apartamento e o seu comportamento obsessivo e perturbado. O Pedro foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, sendo acusado de homicídio em primeiro grau, envenenamento, manipulação de evidências e por ter dado falsas informações à polícia. Até hoje, o Pedro continua a dizer que é inocente, que não matou o Christian e que só Deus sabe o que realmente aconteceu. Durante todo este tempo, ele terá tentado várias vezes entrar em contacto com a família do Christian e da Erika, mas sem sucesso. O pai do Christian terá inclusive pedido ao juiz que não permitisse que o Pedro entrasse em contacto com a família do Christian nem com a família da Erika. E bom, malta, este foi o caso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentarem o que é que vocês acharam e seguirem-me também nas minhas redes sociais, marlene.gomes0 no Instagram e marlenia no TikTok. E é tudo, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!